Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aulinha, tá? De Anatomia 1. E o conteúdo da aula de hoje é acidentes ósseos do esqueleto axial. Esqueleto axial. Aqui a gente vai falar um pouquinho das costelas, do externo e das vértebras. A caixa torácica, ela é a parte do esqueleto axial que inclui o externo e 12 pares de costelas. A caixa torácica, ela participa na ventilação e na proteção dos órgãos vitais, funcionando também como um conduto para a passagem de importantes estruturas que vão se relacionar com a cabeça e o abdômen. Como eu falei para vocês no slide anterior, a caixa torácica ela é composta por 12 pares de costelas. E esses 12 pares de costela, eles têm 4 acidentes anatômicos principais, que é a cabeça, colo, tubérculo e o ângulo. As costelas, de 1 a 7, se articulam diretamente com o externo e são denominadas as costelas verdadeiras. As costelas de 8 a 10 se articulam com as cartilagens costais das costelas acima, são denominadas costelas falsas. E as costelas 11 e 12 se articulam somente com as vértebras e são denominadas as costelas flutuantes. Aí na imagem eu coloquei uma imagem com um pouco mais de acidentes anatômicos para vocês verem direitinho. Aqui, ó, tá a face articular superior para o corpo vertebral e aqui a face articular inferior para o corpo vertebral. Acima está a cabeça, ao lado o colo, o tubérculo de um lado e do outro. Aqui a face articular para o processo transverso, o ângulo e o sulco costal. O externo, ele é um osso chato, plano e ímpar. Ímpar dizendo único. Ele possui 5 acidentes anatômicos principais, que é o manúbrio, corpo, processo tifoide, incisuras costais e incisura clavicular. Aqui na imagem, vou mostrar para vocês direitinho. Aqui na parte de cima, ó, é a incisura jugular. Aqui, o manúbrio do externo. E aqui ao lado, ó, fica as incisuras costais. Incisura costais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui fica o corpo do externo, a sínfise external, processo tifoide. Aqui em cima que eu não falei, fica a sínfise manúbrio external. E aqui numa vista lateral, nós conseguimos ver, né, o ângulo do externo, a incisura clavicular, o manúbrio novamente, a incisura costal 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Processo tifoide também e o corpo do externo. A coluna vertebral forma o eixo central do corpo humano. Ela vai realçar a natureza segmentar de todos os vertebrados. A coluna vertebral é composta por 33 vértebras e elas são distribuídas em vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, sacro e cóccix. Na cervical, possui da C1 até a C7. A torácica possui da T1 até a T12. A lombar possui da L1 até a L5. E sacral
da S1 até a S5, mais o cóccix. Como eu disse para vocês, a região cervical da coluna ela é composta por 7 vértebras. As duas primeiras vértebras são denominadas atlas e axis. C1 é atlas e C2 é o axis. A primeira vértebra, C1, ela apoia a cabeça no pescoço, recebendo esse nome por causa do deus Atlas. E a vértebra axis, que é a C2, ela é o ponto de articulação no qual a cabeça gira sobre o pescoço, fornecendo assim um eixo de rotação. A região torácica da coluna, ela já é composta por 12 vértebras, onde os 12 pares de costelas se articulam com as vértebras torácicas, e essa região da coluna é mais rígida e um pouco mais flexível. Já a região lombar da coluna, ela é composta por 5 vértebras, onde essas vértebras são comparativamente com as outras maiores e suportam o peso do tronco. Também são bastante móveis, mas nem tanto. Aí aqui eu coloquei a foto das três para vocês poderem ver. Elas assim são diferentes, dá para perceber que elas são bem diferentes. E eu vou mostrar para vocês direitinho. Aqui tá a cervical, embaixo a torácica e aqui a lombar. A cervical, aqui mostra o forame transverso da cervical e aqui o forame vertebral. Para vocês verem igual um triângulo. A torácica, ela possui as fóveas costais. Para vocês verem, lá na cervical, a cervical não tem fóvea costais, então é uma diferença. Aqui tem o forame vertebral, que é mais circular, diferente da cervical. Aqui, ó, também as fóveas costais, tá? Aqui nós temos a lombar, o forame dela vertebral, também parece um triângulo. E aqui na parte de baixo, o processo mamilar, que só é encontrado na lombar. Nas outras duas nós não encontramos. Isso, gente, é uma vista superior, tá? E por fim, nós temos o sacro e o cóccix. O sacro, ele é composto por 5 vértebras fundidas que formam um osso único. Ele tem o formato de uma cunha. O sacro, ele serve de suporte para a pelve. Já o cóccix, ele é um remanescente da cauda embrionária e geralmente consiste em 4 vértebras, com as últimas 3 estando fundidas em um único osso. O cóccix, ele não apresenta arcos vertebrais e nem possui cauda vertebral. Aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês dos dois juntos, onde aqui em cima está o sacro e embaixo o cóccix. Eles têm bem poucos acidentes anatômicos, são bem facinhos de gravar. E lembrando que eles são osso ímpar, tá? Aqui nós temos a asa sacral, o corpo vertebral, as linhas transversas de fusão, que são essas daqui, ó, essas 4, e os forames sacrais, que também são 4. Isso tudo no sacro, tá? No cóccix, nós vamos ter como acidentes anatômicos somente as vértebras coccígenas. Gente, e por hoje é só. Aqui tá a minha referência de onde eu tirei as coisas que eu coloquei no slide.
Lembrando que algumas imagens eu peguei lá do slide da Natasha e eu também tenho como orientação assim o slide da Natasha, tá? Não esqueçam de seguir a nossa faculdade nas redes sociais. E, gente, muito obrigado por mais uma aulinha. Qualquer coisa é só vocês entrarem em contato comigo. Beijo!